Olá, você ligado na programação da nossa TV Alba, no ar, mais um OAB na TV, com o objetivo sempre de aproximar a OAB Bahia de todos os telespectadores, principalmente você aí que está acompanhando aqui em Salvador ou na região metropolitana, através do nosso canal 12.2 da TV aberta e digital, ou no 16 da NET. Estamos chegando também, pessoal, no oeste do estado, lá em Barreiras, no canal 40.2. É esse projeto aí importantíssimo, né, de interiorizar a programação da nossa TV Legislativa e levar até você não só esse conteúdo que é diverso, como tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. No AB de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre políticas afirmativas no sistema judiciário. Estou com dois convidados aqui de peso que sabem falar bastante sobre esse assunto. Comigo hoje é Camila Carneiro, ela que é presidenta da Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Milena, pela oportunidade. E com a gente também o Jonathan William, ele que é presidente aí da Comissão da Advocacia Negra na OAB Bahia. Tudo bom, Jonathan? Tudo bem, Milena? Bom dia. Grande prazer estar novamente aqui. Pois é, a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, né? Um monte de assunto, falando de políticas afirmativas, de participação, de apropriação cultural, porque aqui, gente, nos bastidores rola de tudo, tá? E sempre aprendendo com eles, que a cada semana vem aqui representando a comissão e representando principalmente a OAB Bahia. Mas para a gente começar, né, para o telespectador entender, o que são políticas afirmativas? São medidas e ações de inclusão social. Pronto. São aquelas medidas que você busca incluir, né, no seio da sociedade pessoas que geralmente são vulnerabilizadas. Jonathan, você que é, né, presidente da Comissão da Advocacia Negra, pode falar com propriedade, né, sobre esse assunto. A gente estava falando um pouquinho sobre essas dificuldades, né, que a advocacia negra ainda encontra hoje, seja por falta de espaço, seja pelo preconceito, pelo racismo. Como é que você avalia essa temática, essa problemática hoje? A gente tem congratulado e agradecido por vários avanços. A gente tem notado vários avanços, não só na advocacia, mas no sistema de justiça como um todo. Entretanto, na medida que os avanços vão chegando em ocupação de espaços, a gente vem se deparando com outros desafios, que é a permanência, é o acesso aos cargos de gestão, de fato, a implementação dos mandatos legislativos, né? A gente teve vários avanços em novas leis que foram implementadas. Em 2021, foi aprovada a Convenção Interamericana do combate à eliminação da discriminação racial. Tivemos outras leis internas atualizando a lei de combate ao racismo. E, entretanto, a gente percebe ainda hoje, não só no judiciário, mas também na advocacia, na defensoria pública, no Ministério Público, que as ações afirmativas previstas desde 2014 ainda enfrentam alguns entraves para serem, de fato, exercidas. Os concursos, embora prevejam a reserva de vagas, que a gente celebra como um avanço, Sim, ainda encontra a dificuldade, por exemplo, na heteroidentificação. Então, a gente não tem um mecanismo eficiente de combate às fraudes na autodeclaração. A gente não tem um sistema para poder avaliar concretamente a ocupação dessas pessoas. E os estudos que são feitos mostram, por exemplo, no Poder Judiciário, que a igualdade almejada, que eles colocaram num patamar de 22% no Brasil todo, de presença de pessoas negras no Poder Judiciário, só vai ser alcançada nesse ritmo em 2049. nossa. Então, olha o desafio que a gente tem. Precisamos acelerar essa mudança de dados, até porque a gente precisa, né, até informar para você que está em casa, falar o que essa falta de representatividade causa na sociedade, né, Camila? Imagine até 2049, até lá, o que a gente vai viver, o que a sociedade perde, né, com essa falta de representatividade. Exatamente. Perde muito porque não é apenas a representatividade. Trazendo o recorte nacional, né, nós sabemos que nós somos a grande maioria da população. Sim. Aqui na Bahia, da mesma maneira. Em Salvador, nós chegamos a quase 86% de pessoas negras, né, pretas e pardas autodeclaradas. Então, quando você tem esse quantitativo de pessoas na sociedade, mas não ocupando os espaços, porque, como a gente fala, representatividade não é o suficiente. É necessário a representatividade, a ocupação, a permanência e a constância. Você precisa chegar, ocupar, estar e continuar. Mas a gente não vê sequer a gente chegar.
os que chegam são muito poucos. Então, essa falta de representatividade também acaba, de uma certa forma, influenciando em como a nossa sociedade vai se estruturando. Porque quando a gente não tem pessoas negras e racializadas nos espaços de poder, nos representando, a gente não vai conseguir ter a leitura necessária para lidar com aquela sociedade, que é majoritariamente negra. Você tem leis que são feitas por pessoas brancas, você tem sentenças que são prolatadas por magistrados brancos, você tem promotores, defensores, procuradores brancos, na grande maioria, fazendo, né, o processo do sistema de justiça funcionar. Quando você tem outras pessoas, a pluralidade, a diversidade na ocupação desses espaços, é muito mais justo fazer justiça. Uhum. Porque não Que adianta só representa, de fazer... fato, toda a sociedade, Não todo adianta mundo. você fazer justiça, você precisa fazer uma justiça justa. E fazer justiça justa é fazer uma justiça baseada, né, na integralidade, na universalidade, na pluralidade, na diversidade da nossa sociedade. Cor, É raça, fazer gênero, exatamente toda essa questão que eu gosto muito sempre de falar, né, John, da interseccionalidade. Você fazer justamente isso, trabalhar dentro dessa perspectiva interseccional para que você possa fazer, de fato, justiça social. Uhum. Aí, bora falar um pouquinho sobre, né, esse importante papel e avanço da OAB, que é, né, justamente de trazer essa pluralidade, de trazer essa variedade de comissões que cuidam, né, de temas específicos. E a gente conversava, Jonathan, um pouquinho aqui antes de dar início à gravação do programa, sobre o negro chegar a um cargo. Você falou bem agora, Camila, se manter, mas mais do que isso, crescer ali, seja naquela empresa, né, no setor público, na justiça. Como é que está esse retrato hoje? O que é que a comissão de vocês, né, pode fazer para estar acelerando aqueles dados que a gente falou agora há pouco? Sim. Quando a gente fala de representatividade, e aí eu queria só dar esse passo atrás, até para a gente situar essa discussão, Camila muito bem trouxe aqui sobre a importância da pluralidade no sistema de justiça, é porque já tem estudos, dados e análises mostrando que quando há um efeito de raça cruzada, ou seja, os julgadores, acusadores, as pessoas no espaço de poder são brancas, não é que elas reproduzam padrões racistas conscientemente, mas há uma noção de grupo, há uma noção historicamente construída, Sim. inclusive, que insensibiliza ou dificulta com que essas pessoas tenham acesso à realidade do outro. Então, o olhar do outro. Então, o juiz... tanto na área criminal, que é a que a gente mais trata, mas o juiz na área civil, o juiz na área previdenciária, o juiz na área trabalhista, por não ter aquele acesso, a magistratura, hoje nós sabemos, através de estudos, em 2020 foi lançado o dado da magistratura, da sua composição, teve um perfil sociográfico, mostra que eles são de um mesmo extrato social, eles vivem no mesmo círculo e eles são majoritariamente do mesmo perfil, homens, brancos, casados, católicos. Então, a vivência ela é muito importante para determinar qual a sensibilidade que você vai ter em determinados temas. Então, falar de representatividade não é só ter a foto bonita com a diversidade racial. É ter essa sensibilidade. Então, quando nós temos magistrados negros ou negras, promotores e promotoras, defensores e defensoras, o olhar para a diversidade é apurado. Então, Claro. a gente tem um aprofundamento, um aprimoramento do sistema de justiça. Do mesmo modo na advocacia. Então... hoje nós temos 5 comissões tratando diretamente da questão racial, 6? 6. 6 comissões tratando diretamente da questão racial, sob os mais diversos prismas, o combate à intolerância religiosa, a advocacia negra, a promoção da igualdade racial, compliance e direito antidiscriminatório, a relação da África e a diáspora, temos uma coordenação de diversidade e inclusão. Então, é um sistema voltado justamente para ter esse olhar para as pessoas negras. Então, essa diversidade na advocacia, ela se apresenta demonstrando quais são as pautas prioritárias, o que é que a gente tem que fazer, por que há uma diferença de tratamento e de acesso de oportunidades entre os advogados negros e brancos. Então, a preocupação da OAB, ela reside nisso, e as comissões ela vem lançar luzes nesses problemas. Aí você pergunta o que é que a gente pode fazer, então, para impulsionar, né,
essa mudança de paradigma, que, por exemplo, no Judiciário está dizendo 2049, o que é que a gente pode fazer? A gente vem fazendo uma série de rodas de conversa com os atores dentro do sistema OAB, com as comissões. Conclamamos no ano passado uma audiência pública com o sistema de justiça, onde contamos com representantes do TJ, do TRT, do Ministério Público do Trabalho, e todos eles vieram apresentar o que vem fazendo em termos de medidas afirmativas. E aí a gente quer dar continuidade a esse trabalho, fazendo visitas institucionais e conversando com eles para saber como é que está a implementação. Nós estamos observando que esses órgãos do sistema de justiça hoje vêm trazendo programas de combate ao racismo institucional. Então, o Judiciário apresentou um pacto nacional pela equidade racial e combate à discriminação. O Ministério Público, agora em caráter local da Bahia, lançou um programa de enfrentamento ao racismo institucional. A Defensoria Pública lançou um grupo de trabalho e depois lançou uma portaria com as medidas antirracistas dentro da Defensoria. Então, a gente percebe que esses órgãos do sistema de justiça têm tido como preocupação esse combate. E a OAB não é diferente. A OAB da Bahia vem na vanguarda, por exemplo, instituindo programa de ações afirmativas, de reserva de vagas para o 5º Constitucional. Sim. Passou e a gente teve pela vez primeira uma advogada negra que foi eleita na lista sextupla, né, da última disputa pelo 5º Constitucional, a vaga do TJ. E teve a maior votação de uma mulher negra e de uma mulher na história da OAB da Bahia. Nós temos hoje a própria autonomia das comissões sendo essa medida que vem fortalecendo e uma colaboração ativa da diretoria da OAB da Bahia nessas ações. Então, recentemente foi firmado um convênio com países africanos, do continente africano, foi firmado um convênio com Moçambique para poder fazer uma cooperação entre a Ordem de Moçambique e a Escola Superior de Advocacia. Que bacana. Então, nós temos uma série de medidas que a OAB da Bahia vem tomando, visando essa representatividade, não só o estreitamento dos laços com os países falantes da língua portuguesa no continente africano, mas na melhora efetiva das condições da advocacia negra na Bahia. E da visualização, né, do que é essa advocacia negra, essa pluralidade hoje, né, essa presença, como você disse aí, de 6 comissões, né, que tratam de questões raciais, possibilita justamente, né, essa ampliação do cuidado com a advocacia negra e, claro, a criação de mais oportunidades, né, de mais visibilidade para essa temática. A gente, Dalmi já me sinalizou ali que estamos com 3 minutos para finalizar esse bloco, mas me chamou a atenção e aí eu queria saber, né, a gente vai falar já na volta do intervalo, sobre quais os órgãos, né, de justiça precisam mais, né, de representatividade. Você falou e me chamou a atenção desse perfil dos magistrados, então eu queria saber um pouquinho do perfil aí desses órgãos de justiça. Eu participei lá atrás de um evento com a Raquel Dodge, quando ela era Procuradora-Geral de Justiça, e uma coisa me chamou muita atenção em um estudo da promotora Lívia Vaz, baiana. Ela trouxe um tanto de fotos, né, de vários encontros, né, em tribunais de justiça, em promotoria e vários. E essas fotos, a maioria composta por homens brancos. Raramente você vê ali uma figura feminina e mais raro ainda a figura de um negro compondo, né, aquele local de destaque, aquele local de mudança social, né? Então, por isso, minha gente, que essa temática está aqui como pauta no nosso programa hoje, essa questão da representatividade, a gente precisa falar cada vez mais, né, dar visibilidade, porque é através desse diálogo que a gente acelera a mudança de realidade, né? Esse número que você me disse de 2049 deve chamar a atenção de toda a sociedade. O intervalo é rapidinho para no próximo bloco a gente voltar aí trazendo mais questões a respeito deste tema e, lógico, a gente quer a sua participação, não só aqui, você que está acompanhando, né, no canal aberto da TV Alba, como também nas nossas redes sociais. Vai lá no OAB Bahia, Instagram ou TV Alba e participa com a gente. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso OAB na TV. Você que chegou agora na programação aí da nossa TV Alba, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre a implementação de políticas afirmativas no sistema de justiça. Aqui ao meu lado, olha, está a doutora Camila Carneiro, também o Jonathan William. A gente já falou um monte de coisa aqui no primeiro bloco, tá? Se você perdeu, vai lá depois no nosso youtube.com/TV Alba e pega o início do programa. Porque, Jonathan, você estava conversando aqui sobre um
um perfil, né, dos magistrados. A gente falou dessa falta de oportunidades. E aí, Camila, queria agora que você externalizasse um pouquinho quais são, né, os órgãos ali do sistema de justiça que estão precisando realmente, né, de mais representatividade, que podem ser, de fato, considerados aí como agentes efetivos na busca por esses objetivos. Eu costumo dizer que a gente tem um sistema com C heteronormativo. Como, né, Jonathan bem explicitou, formado por homens brancos, casados, católicos ou religiosos, né, cristãos, que têm um perfil conservador. Na última pesquisa feita, né, pelo CNJ, nós tínhamos 12,8% no Poder Judiciário, ou seja, nos tribunais, de pessoas declaradas pretas ou pardas. Quando você faz o recorte para pessoas pretas, a 2%. Então, a gente verifica, por exemplo, que nos tribunais de justiça, né, nós não temos essa representatividade. E mais do que a representatividade, como eu digo, a ocupação, a permanência, a constância. Quando a gente vai olhar o nosso sistema de justiça como um todo, não apenas nos tribunais, mas no Ministério Público, nas defensorias, nós não nos vemos. Nós não nos vemos, né? Nós só tivemos, por exemplo, no STF, um homem negro ministro. Nunca tivemos uma mulher negra. Isso já é um dado, né, exemplificativo muito grande para trazer qual é a nossa realidade do sistema de justiça. A mesma coisa a gente pode trazer para o Ministério Público. São poucos os promotores e promotoras, procuradores ou procuradoras negros e negras e racializados. Na Defensoria Pública da Bahia, pela primeira vez, no ano passado, nós tivemos uma defensora indígena. E nós estamos em 2023. Então, para 2049, nós temos muita coisa para caminhar. Muita coisa para caminhar. Na opinião de vocês, deveria ter cota para isso, para essa maior participação? E qual o papel da branquitude, né? Porque a gente fala, por exemplo, no caso das mulheres, que os homens precisam mesmo ceder espaços, oportunizar, dar vez, dar visibilidade. E a branquitude, minha gente, o que é que tem feito? O que é que acontece com a branquitude, né? A gente tem aí Cida Bento, que é uma grande autora, que tem um livro que fala O Pacto da Branquitude, que externa para a gente mais ou menos como é que funciona esse sistema da branquitude, que é um sistema que Jonathan já falou aqui, que é de autoproteção. Sim. De estar ali no mesmo círculo, de estar ali girando em torno de si mesmo e que não consegue ter um olhar, né, mais... E falar do que sabe, do que vive. Mais que é o exato, um olhar mais apurado para as outras situações. E isso não necessariamente é algo intencional, porque o racismo, ele está estruturado. Como ele está estruturado e ele é estrutural, ele também é estruturante. Logo, você está internalizado com aquilo, ainda que você não tenha a intenção de ser racista, a estrutura da sociedade lhe moldou dentro desse padrão. E aí, o que é que acontece quando a gente fala do papel da branquitude nesse processo? Angela Davis diz que não basta não ser racista, né? Você tem que ser antirracista. Eu digo mais, além de ser antirracista, você precisa ser aliado. E mais do que ser aliado, você precisa se responsabilizar. E não é uma responsabilização dentro da culpabilização. Ah, eu sou culpado, né? Você não escravizou ninguém. Não foi você especificamente que criou o racismo. Mas o racismo não é algo que fomos nós, pessoas negras, pessoas racializadas, que criamos. Quem criou o racismo foram as pessoas brancas. Então, quando você entende que você se beneficia desse sistema e você se responsabiliza pela manutenção desses seus privilégios, já é um grande passo. Porque é difícil você abrir mão do status quo, é difícil você abrir mão dos privilégios, é difícil você ceder o lugar, né, do poder
para pessoas negras e pessoas racializadas, porque a estrutura da sociedade foi moldada para que pessoas brancas estivessem ocupando esses espaços. Porque as pessoas negras e pessoas racializadas, dentro do extrato da sociedade, da estrutura da sociedade, de como ela se moldou, não foram feitas para esse lugar. Vamos fazer, então, A esses gente novos precisa lugares. fazer esses novos lugares. Deixa eu pegar essa Não bola quer que tá tirar pingando lugar, aí. não, né? Bora colocar novos lugares e democratizar. Jonathan, só te interrompendo um pouco, Claro. porque aí você já traz essa consideração, porque quando a gente conversou aqui, me chamou a atenção você falando que a ignorância ajuda, né? Ou a falsa ignorância, ou o fingir que não sabia, ou pedir ajuda porque eu preciso e, né? Explica um pouquinho para o pessoal de casa essa questão, porque a gente já vai despertar a malícia nas pessoas para esse tipo de comportamento. É isso. Pegando essa bola que estava pingando aí, dessa resposta maravilhosa que a Camila trouxe para a gente pensar um pouco sobre o papel da branquitude e sobre os papéis que levam a essas construções de espaços, a gente tem que pegar uma perspectiva também institucional. Sim. Embora sejam formados por coletivos de pessoas, as instituições respondem por si, né? Então, o Poder Judiciário fala por si, a Defensoria fala por si, o Ministério Público fala por si, através de seus representantes. Então, institucionalmente, há esse dever de pluralidade. Então, para além da perspectiva individual de cada pessoa, a instituição ela tem que tomar medidas. A Sim. primeira medida, e aí você perguntou sobre quais são os órgãos do sistema de justiça que precisam dessa inclusão maior, a primeira medida é o levantamento de dados, Ótimo. para que a gente, de fato, entenda qual é a composição social e qual é a composição daquela instituição. Por que isso? Essas instituições elas são representativas. Elas estão ali, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, representa a sociedade. Então, é necessário, é um consectário lógico, que essas instituições reflitam a composição da sociedade. Se são nossos representantes, e nós temos 51% de mulheres, como é que a gente tem uma baixa representação feminina no Legislativo, no Executivo e no Judiciário? Se é uma maioria de pessoas negras, por que a gente tem mais pessoas brancas nesses espaços? Aí uma crítica que era feita com muita frequência nos órgãos do sistema de justiça como um todo, não só, incluindo também a OAB, mas não só, é que se falava que a gente olhava para os órgãos diretivos e via pessoas que não são maioria no nosso Estado. A gente olhava para a pessoa, para a figura da pessoa, o estereótipo, para o físico daquela pessoa, e aquela pessoa não era a representação majoritária. E se perguntava o porquê. E aí eu volto para falar dos dados. Embora a gente tenha a pesquisa do CNJ de 2020 falando sobre o perfil da magistratura, a Defensoria, o último levantamento que ela fez em caráter nacional foi em 2015. O Ministério Público jamais fez. Nossa. A gente tem um dado, e aí eu tive a curiosidade e fiz uma pesquisa. O dado único que eu consegui encontrar foi do Ministério Público de São Paulo, isso em 2020. E no Ministério Público de São Paulo nós tínhamos 97% de promotores e promotoras brancos e brancas. Na advocacia nós não temos o censo nacional, embora tenha sido aprovado já pelo Conselho Federal que seja feito, que seja incluído, e a gente ainda não tem um censo. Na academia, que é onde é produzido o conhecimento, nós temos ações afirmativas de ingresso, mas também não temos esse censo. No Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, muito menos. Então, o primeiro desafio é, inclusive, o levantamento de dados. E aí, agora eu entro na pergunta que você me fez mais diretamente. Pergunta-se sobre o papel da ignorância nesse processo, nessa formação. E a ignorância, ela hoje é utilizada como argumento político de expiação de culpa. Poxa, eu não sei quantas pessoas negras nós temos aí dentro da estrutura, então eu não sei. Eu não sei a demanda da população negra porque eu não sou uma pessoa negra, não tenho lugar de fala, eles usam e imobilizam esse conceito. Eu não tenho esse lugar de fala, eu não sei, então eu não posso fazer. Poxa, mas temos aqui burocracia, o cerimonial diz que tem que ser assim, a estrutura é assim, a gente não tem como mudar. Então, e eu também não tenho culpa, né? Não fui eu que escravizei. Aí falta esse compromisso sobre o argumento político da ignorância. Então eles usam o discurso e aí falam, não, eu quero fazer, eu sou super antirracista, nós somos antirracistas. Mas como é que a gente faz? Você pode ensinar? E aí a gente, não, tem que fazer assim, assim. Ah, mas não tem essa estrutura. E orçamento vocês têm para que a gente de fato implemente as políticas? Não tem orçamento. Então quando a gente vai falar de política verdadeira e da mobilização dos recursos necessários para a gente implementar essas ações, sempre falta alguma coisa. Esbarra na falta de dados, esbarra na falta de dinheiro, esbarra na falta de vontade política, esbarra na falta de conhecimento. Então,
a ignorância utilizada como esse escudo político para debater essas questões é um grande problema e acho que é um dos grandes desafios que a gente tem que enfrentar institucionalmente e no sistema de justiça como um todo para tentar superar essa barreira dos 2049 que a gente vem falando tanto aqui. Responsabilidade enorme para vocês dois, viu? E para tantos outros advogadas, advogados, promotores, juízes, né, com participação, sei, né, pequena nesses números que a gente tem aí, com base em todos esses dados que você trouxe, mas aqueles que já estão, que é o caso de vocês, têm uma responsabilidade muito maior, né, para oportunizar lugares, né, para outros colegas, né, como vocês, que precisam defender essa causa e criar mais e mais possibilidades para a gente ter uma sociedade mais igualitária, né? Camila, a gente já está nos minutos finais, então eu quero deixar esse espaço para você trazer suas considerações, em seguida, Jonatas, e em seguida o convite para você continuar, você de casa, né, a interagir com a gente, seja através da rede social, né, da UAB, da TV Alba, procurar as comissões, os advogados, advogadas, para que esse bate-papo aqui, né, ganhe mais e mais visibilidade. Conta pra gente, Camila. Então, essa proposta que a gente vem fazendo, que não é apenas a roda de conversa, né? Desde quando nós iniciamos a gestão, nós estamos em constante campanha, em trabalho contínuo e sempre alinhados, né? Essas comissões temáticas, elas trabalham sempre em conjunto, justamente para quebrar esse pacto que nós temos da ignorância, do desconhecimento, da falta de dados, não necessariamente para mostrar como é que deve fazer, mas para apontar caminhos possíveis e também questionar essas estruturas, porque a gente também está aqui para questionar as estruturas. Claro. A gente precisa questionar essas estruturas. E o trabalho que a gente vem fazendo dentro da OAB da Bahia, né, desde o início da gestão, com a campanha do letramento racial e da educação antirracista, que foi lançado ano passado, com essas rodas de conversa, para nós fazermos esse levantamento, né, com as próprias comissões da OAB. Nós temos muitas comissões, são 103 comissões, e nós queremos também, né, não só apenas as 6 comissões trabalhando dentro desse processo, a gente quer o nosso sistema OAB todo comprometido para que a gente tenha não apenas o sistema OAB mais inclusivo, mais plural, mais diverso, como a gente já vem implementando, mas um sistema de justiça como um todo. Então, é importante que não só apenas as nossas comissões, mas todas as outras comissões trabalhem dentro da perspectiva da interseccionalidade, da transversalidade, que promova, né, oportunização e acesso, espaço, ocupação dessas nossas pessoas, desses nossos advogados negros, negras e racializados que estão chegando ou que já estão, para que a gente possa, de fato, promover a mudança que a gente quer ver. E a gente quer ver, hein, Jonathan? Agora, muito obrigada também pela sua presença, parabenizar o seu trabalho e agradecer a sua vinda, né, aqui na nossa TV Alba. Muito obrigado, Milena. Agradeço também aos espectadores e espectadoras que estão nos acompanhando na TV Alba. E é isso, nós temos um grande desafio aí que envolve e engloba não só o sistema OAB, mas o sistema de justiça e que a gente crie essa consciência coletiva de que essa inclusão não é uma mera questão de foto, não é uma inclusão de pessoas, nem exclusão de espaços. É uma ampliação para que a gente, de fato, venha a efetivar o mandamento constitucional. Quando a gente tem um sistema mais plural, a gente consegue encontrar novas soluções para os problemas sociais que são complexos hoje. Nós conseguimos, de fato, entender a dimensão real dos problemas, ter uma ampliação de pontos de vista, e aí sim a gente faz a justiça. Então, incluir essas pessoas, incluir novas pessoas e mudar o perfil do sistema de justiça é ampliar e mudar o modo de fazer justiça, de desenvolver a sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade mais próspera, desenvolvida, com mais oportunidade econômica, social, política, a gente quer uma sociedade plural. Eu acredito que se a gente coletivamente encampar essa ideia, nós vamos, de fato, levar o Brasil a um outro patamar. E a gente está falando aqui nessa esfera da justiça, mas se cada um, né, fizer a sua parte,
na sua empresa, né, no seu dia a dia, na contratação de pessoas e ampliar essa visão da maior participação, né, das mulheres negras e dos negros em todas as áreas de atuação, a gente já vai ter, né, uma sociedade que reflete esses resultados na prática. A gente vai estar oportunizando que essa pessoa tenha renda, que essa pessoa tenha visibilidade, que esteja na faculdade e que ocupe, né, o lugar que ela deseja e que ela queira ocupar. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, de estarem aqui, né, debatendo, tratando sobre esse tema, parabenizar o trabalho das comissões, parabenizar também a OAB. Essa representatividade é importante, esse diálogo nosso vai se influenciar em acelerar essa mudança de dados e que bom que a OAB já tem feito aí a sua parte desde antes, né? Tanto na participação feminina, essa questão da paridade de gênero e tantas outras questões, né, que vocês tomam à frente, pegam para resolver e resolvem. E tenho certeza que uma semente aí que vocês estão plantando, que a gente vai colher essa tâmara, viu? A gente não vai esperar gerações e gerações, nessa tâmara a gente vai ver ali, né, sendo colhida e trazendo aí muitos efeitos positivos para a nossa sociedade. Bom, gente, já está no final mesmo. Quero agradecer aí sua companhia, sua audiência, sua interatividade com a gente aqui através do nosso OAB na TV. E, lógico, esse bate-papo continua nas redes sociais, continua com as reprises, né, que acontecem aqui na nossa programação. E faço o convite também para que você nos envie sugestão de pauta, perguntas de várias temáticas, para que a gente também tenha aqui no nosso programa um reflexo do que a sociedade, do que o telespectador quer ver na nossa TV, tá? Obrigada, tchau, tchau, até semana que vem.